Olá, começa agora o JR Entrevista. Eu sou a Tainá Farfan e o convidado de hoje é o responsável pelo ministério que assessora o presidente da República na formulação e execução das políticas de transporte do país. Eu converso agora com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, seja muito bem-vindo ao JR. Eu que agradeço, Tainá, pelo convite. É um prazer conversar com você. O prazer é todo nosso. Ministro, sabemos que a infraestrutura de transportes é essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil. Queria saber quais são os principais desafios que o Ministério dos Transportes enfrenta atualmente para melhorar e expandir essa infraestrutura. Olha, como você disse, Tainá, investimento em transporte é fundamental para o país crescer. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, quando você investe, você gera emprego para construir as obras. E depois, quando essas obras estão prontas, elas reduzem o custo geral da economia para todo mundo que produz, para todo mundo que precisa viajar, reduz o tempo do cidadão de maneira geral. Então, isso os economistas chamam de uma externalidade positiva muito forte, pois impacta todos os outros setores. Então, infraestrutura, ela dialoga diretamente com a produtividade da economia e também com o crescimento de curto prazo. Por isso, é fundamental, sobretudo, ampliar os investimentos. Porque, assim, é óbvio que o que você escolhe, se bem escolhido, gera um impacto maior. Mas também é óbvio... cadeia, né? Exatamente. Se você escolhe a melhor obra, a obra mais importante de ferrovia ou de rodovia, ela traz um impacto maior. Mas quanto mais obras você faz, também, obviamente, isso amplia o impacto na economia de maneira geral. Então, o presidente Lula, ele, primeiro, priorizou de maneira republicana as obras importantes para o país no novo PAC. Ouviu os governadores, ouviu os prefeitos de capital e ouviu todos os especialistas nas áreas a partir dos ministérios, como fizemos lá no Ministério dos Transportes. Isso por um lado. E por outro lado, ele ampliou muito o volume de investimentos. Isso garante boas escolhas na obra, respeitando o princípio republicano, e garantiu também mais recursos para investimentos. Só para comparação, o governo Bolsonaro anterior investiu cerca de 24 bilhões de reais em transportes em 4 anos. Nós vamos investir 80 só com recursos públicos. Isso significa quase 4 vezes mais do que foi investido no ciclo imediatamente anterior. Então, isso vai ajudar bastante a economia e já está ajudando, melhorando as rodovias, reduzindo o custo país, agilizando a vida das pessoas. Mas, além disso, em infraestrutura, é fundamental você ampliar também a atração do investimento privado. Porque é exatamente esse somatório de esforços, mais recursos públicos e mais recursos privados, que ampliam também o resultado. E a gente está lançando para esse ano o maior volume de leilões de concessão rodoviária, ferroviária, da história recente do Brasil. Porque o Brasil, além de investir no ciclo anterior pouco recurso público, porque o teto de gastos achatou a capacidade de investimento do país, ele também realizou muito poucos leilões de concessão. Só foram 6 leilões de concessão no governo inteiro passado. No ano passado nós fizemos 3 e esse ano nós vamos fazer 12. Vamos chegar até o final do segundo ano, aproximadamente a 15, para tentar fazer 35 leilões nesse ciclo de 4 anos do presidente Lula. Tem também uma outra vertente muito importante, Tainá, para concluir essa sua pergunta inicial, que é a otimização dos contratos desequilibrados. As concessões que foram feitas no passado, elas viveram circunstâncias próprias, houve uma curva de aprendizagem no país, muitas mudanças internacionais, como, por exemplo, assim, a mudança do patamar de preço do petróleo, que impacta, obviamente, no CAP, que é o asfalto da rodovia. Isso, se tinha um preço muito barato, depois o preço subiu muito, isso desequilibrou muitos contratos. Além disso, outros problemas ambientais. E a gente está trabalhando com o Tribunal de Contas da União para otimizar até 15 contratos, que é garantir saúde financeira para possibilitar os investimentos dos contratos existentes. Se fizermos 35 leilões novos em rodovias e otimizarmos 15 contratos, teremos 50 novos contratos com uma potência superior a 200 bilhões de reais de investimento para se somar aos 80 bilhões que nós vamos fazer com investimentos públicos. Isso
colocará certamente o Brasil num nível de investimento em infraestrutura mais condizente com a nossa realidade. Porque a nossa economia cresce. O ano passado cresceu 3%. O agro, por exemplo, que é uma das potências da nossa economia, já é um dos maiores do mundo e o ano passado cresceu 20% em 23%. Isso significa dizer que a gente precisa investir mais em infraestrutura para estar à altura da transformação que a economia brasileira vive praticamente todos os anos. Ministro, e a sua pasta tem estado no foco, digamos assim, do presidente Lula, né? Porque a quantidade de recursos do ano passado para esse ano quase dobrou. Eu andei checando ali e, se eu não me engano, está atrás apenas de saúde e educação. O que o senhor pretende fazer com todos esses recursos? Tem o maior volume de investimentos do PAC, né? Saúde e educação, tem orçamentos maiores porque tem espaço constitucionalmente definido. Mas é uma pasta muito relevante do ponto de vista de investimento, justamente porque o presidente Lula concorda com o que você colocou na abertura do programa. Ele também acha que investir em transporte ajuda a economia a avançar. E isso já está sendo feito. Quando assumimos o ano passado nós investimos o dobro de 23. Esse ano vamos investir em 23 investimos o dobro de 22. Esse ano de 24 vamos investir o triplo de 22. O que significa dizer que a gente está melhorando a infraestrutura. As estradas, Tainá, elas saíram de cerca de 50% das nossas estradas eram consideradas boas e nós chegamos no ano passado a 67%. A meta para esse ano é chegarmos a 80% das estradas em asfalto consideradas boas no Brasil. Isso é um patamar que, desde 2016, quando iniciou essa medição, nunca houve. Nós nunca estivemos nessa condição de malha rodoviária. E ao longo dos últimos 6 anos, de 2016 até 2022, as rodovias no Brasil só pioraram por causa, exatamente, do baixo investimento que foi possibilitado pelo teto de gastos. Então, agora, no modelo do presidente Lula, que é encabeçado pelo ministro Haddad, no novo arcabouço fiscal, a gente concilia sustentabilidade fiscal, ancora as expectativas do mercado financeiro, ou seja, o mercado financeiro está tranquilo, sente que o Brasil pode honrar os seus compromissos, aumenta os investimentos públicos e amplia a capacidade de atrair mais recursos privados. Isso vai ajudar a economia brasileira esse ano surpreender de novo, porque o ano passado foi uma surpresa para todos, porque previam que a economia cresceria 0,7%, cresceu 3%. Agora estão dizendo que a economia vai crescer 1,5% a 2%. E ela vai surpreender de novo, porque o investimento ele impulsiona o desenvolvimento e também isso vem acompanhado de estabilidade política, institucional, de uma maior presença internacional do país, quando o presidente Lula reconecta o país internacionalmente. Então, eu acredito que esse ano ainda será um desafio para o governo, não tão grande quanto o primeiro, porque o primeiro houve quase uma ruptura da nossa democracia, mas esse segundo ano será um ano desafiador também do ponto de vista econômico e de investimento, para a gente alinhar, porque no final do ano nós já estaremos no meio do governo, mas eu acredito assim, Tainá, que cumprindo o arcabouço fiscal esse ano, a gente mantém as expectativas do mercado ancoradas e continua com a trajetória descendente da taxa de juros até o final do ano, que deve encerrar o ano em cerca de 8,5%, já bem mais próxima das taxas de juros de outros países. E cumprindo isso tudo até o final do ano, a gente já contrata também a queda da taxa de juros para o ano de 25. Se isso acontecer ao longo de 3 anos, a cada dia mais a população vai ter a sensação de que a economia está indo bem, porque os efeitos do crescimento econômico ele vai se espraiando devagar. Nem todo mundo sentiu ainda o que significou o crescimento de 3 no ano passado. Mas quando crescer 3 no ano passado, com juro em queda, crescer esse ano de novo com juro em queda e crescer 25 de novo com juro em queda, eu acredito que o presidente vai entrar no último ano de governo já com a sensação mais próxima do que ele tinha nos outros governos, de que todo mundo está se beneficiando de um governo bem-sucedido na economia. Os mais pobres e todos os outros segmentos da população.
Ministro, o senhor pincelou um pouco sobre a situação das rodovias, eu quero aprofundar um pouco mais nesse assunto. O Ministério dos Transportes estuda transformar rodovias estaduais em federais. Eu queria que o senhor contasse para a gente quais são os principais critérios para a seleção dessas rodovias e qual o objetivo dessa medida, como ela pode ser positiva para o país e o governo vai dar conta, vai ter recursos suficientes para manter ou até melhorar a qualidade dessas rodovias? Nós não estamos federalizando rodovias estaduais para manter com recursos públicos. O que nós estamos fazendo é muito inovador exatamente na direção do que você coloca, Tainá. Nós estamos federalizando rodovias para concedê-las à iniciativa privada conjuntamente, por dois motivos. Primeiro que a União ela tem mais credibilidade internacional para fazer grandes leilões de concessão. O país tem mais tradição, tem mais segurança jurídica, mais previsibilidade do que os estados. Isso é uma coisa. O segundo é que quando você junta as rodovias estaduais às rodovias federais, você aumenta a atratividade para aquela concessão, porque reduz rota de fuga. Imagina, você concede uma rodovia aqui, estabelece um pedágio que duplica aquela rodovia, melhora, agiliza a vida. Mas se tem uma outra rodovia paralela que alguém pode passar por ela, ela tira a rentabilidade daquele investimento. Então, ao fazer a concessão conjunta, você aumenta a atratividade do negócio, facilita o investimento e garante avanço para a infraestrutura. Nós fizemos isso no estado do Paraná. Foi o primeiro, concedemos 2 lotes com 20 bilhões de reais em investimentos e foi a primeira vez que o Brasil conseguiu captar recursos do PIF, que é o Fundo Soberano Saudita, que é um dos fundos que tem maior capacidade de investimento do mundo, que pela primeira vez colocou recursos para investimentos na nossa infraestrutura. Então, por que isso aconteceu pela primeira vez? Justamente por essas mudanças que eu estou colocando para você e esse trabalho conjunto do governo do estado do Paraná com o governo federal para que nós concedêssemos as rodovias conjuntamente, eles delegaram as rodovias para nós concedermos, isso criou ainda mais atratividade. E outros estados estão caminhando nessa direção. Goiás, Santa Catarina está estudando, o Rio Grande do Sul está fazendo um novo plano de logística, a gente está discutindo com o Mato Grosso, com o Mato Grosso do Sul, para avançar na direção do que já aconteceu em São Paulo e do que já aconteceu no Rio de Janeiro. Esses 2 estados praticamente não têm mais rodovias federais. As rodovias federais já foram concedidas à iniciativa privada. Excelente, ministro. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Ministro, continuando aqui o nosso bate-papo, alguns técnicos da sua pasta afirmaram que há concessões que estavam em andamento desde o governo anterior e estão travadas. Por que isso? Qual que é o cenário das concessões atualmente? Esse é aquele cenário que eu te falei no início das otimizações dos contratos existentes. Estão travadas por motivos diferentes. Houve no Brasil uma curva de aprendizagem em concessão. Durante um período, decidiu-se conceder com taxa interna de retorno muito baixa. Em outro período, o volume de recursos para o investimento levava em consideração o preço de petróleo, por exemplo, que depois foi alterado. Em alguns projetos, tem trechos que estavam previstos serem duplicados, que não têm viabilidade ambiental para fazê-lo. Então, uma série de problemas diferentes que nós estamos tentando resolver agora em parceria com o TCU, trazendo todos os contratos para um novo V0, colocando todos os contratos nesse padrão legal para, a partir daí, garantir sustentação financeira que permita o investimento e que a gente veja obras andarem. Por exemplo, falar assim de maneira ampla, as pessoas às vezes não compreendem tão bem, mas quando a gente cita, por exemplo, que no Rio de Janeiro, a subida da Serra de Petrópolis, de Teresópolis, as obras estão paradas há quase 10 anos. Quando a gente cita que a BR-101, no Espírito Santo, que foi concedida também à iniciativa privada, está com obras paralisadas. A BR-101 é duplicada em São Paulo, praticamente no Rio todo. Até essa semana até conseguimos a licença ambiental lá da Serra das Araras, que é ali a divisa do Rio com São Paulo, é uma área muito complexa para fazer obras. Conseguimos essa licença ambiental, vai ser feita a obra pela iniciativa privada, mas rodovia duplicada em São Paulo, no Rio, quando chega no Espírito Santo, ela afunila para uma faixa simples. Imagina o que isso acontece para o trânsito das cidades
capixabas. Isso certamente cria uma dificuldade para o desenvolvimento do Estado. Então, essa duplicação da BR-101, através da Eco-101, lá no Espírito Santo, ela precisa ser otimizado o contrato para que ela possa ser totalmente duplicada nos trechos onde há viabilidade ambiental. O mesmo acontece com a BR-163 no Mato Grosso do Sul. O mesmo acontece com a Via Bahia, que é a BR-116 no estado da Bahia, que está com um contrato desequilibrado, com dificuldade de investimento. Então, ao ver isso e ao conversar com o presidente Lula num primeiro momento, eu falei assim, olha, presidente, a gente tem dois desafios. A gente precisa conceder mais ativos à iniciativa privada para ampliar o investimento. Isso ajuda a gerar emprego no curto prazo, ajuda a economia no curto prazo e faz a economia crescer mais no futuro. Perfeito, mas também a gente precisa resolver os contratos que estão desequilibrados. Porque senão a gente faz mais leilão e deixa um monte de contratos desequilibrados. É como se tivesse, no passado, varrendo as coisas para baixo do tapete. E agora, essa otimização vai permitir corrigir esses erros dos contratos e o país ampliar o número de leilões. Perfeito, ministro. A gente já está começando a caminhar ali para os últimos minutos da nossa entrevista, mas ainda quero aprofundar um pouquinho mais esse cenário das ferrovias. Passa muito rápido, né, Tainá? Passa rapidíssimo, ainda mais com tanto conteúdo, tanta coisa interessante aqui para a gente conversar, né, ministro? É verdade. Eu quero aproveitar para a gente aprofundar um pouquinho mais na questão das rodovias, antes de passar para a parte política, que eu também quero aproveitar, claro, a presença do senhor aqui. Eu queria que você atualizasse a gente como está a situação da cobrança de mais de 25 bilhões de reais, esse número que estava quase me falhando aqui, adicionais da outorga da Vale pelas novas concessões da Estrada de Ferro Carajás e também da Estrada de Ferro Vitória Minas. Como é que está a situação? Olha, o governo anterior, ele criou um novo modelo, que era o modelo de renovações antecipadas das concessões, para, na visão anterior, antecipar os investimentos. A gente, ao chegar no Ministério, a gente observou que isso trouxe vários problemas para o país, principalmente no que concerne a precificação dos ativos. O país teve os seus ativos precificados abaixo do valor que deveria ter sido precificado. E nós propusemos entendimentos às concessionárias que renovaram antecipadamente os seus contratos. São 3, a Rumo, a MRS e a Vale. A Rumo e a MRS já fizeram acordos com o governo federal. E a Rumo topou pagar 1 bilhão e 600 milhões de reais e a MRS 2 bilhões e 600 milhões de reais. E a Vale está com uma negociação adiantada. Eu espero que a gente tenha condição de fazer um entendimento. Se não tiver condição de fazer o entendimento, nós vamos comunicar ao TCU que não tivemos condição de cumprir a recomendação do TCU no caso da Vale e que e com isso faremos uma representação do contrato a fim de que no TCU a gente encontre uma saída. Eu acho que o melhor é o entendimento entre as partes. Tenho defendido isso, mas nós temos esse outro caminho. Por que o valor da Vale é maior? Porque os ativos são muito mais valiosos. A ferrovia de Carajás, ela é uma das ferrovias mais eficientes do mundo. Ela opera exportando minério, tirando das minas, especialmente do Pará, para os portos que exportam minério para outros países do mundo, a 90% de ocupação da linha. Ou seja, não tem espaço livre. É trem o dia inteiro. Então, ela tem um valor grande. E Vitória Minas também é uma linha muito valorizada. E eu acredito que nós vamos chegar ao entendimento. A precificação é aproximadamente 25 bilhões, mas a gente pode ali encontrar um acordo com a Vale, o que eu acho que é o melhor para o país, o melhor para a Vale, e isso vai nos possibilitar a constituição de um novo plano de investimento para o desenvolvimento ferroviário do país, com origem de recursos. Você lembra, né, Tainá, que a gente falou no começo? Não adianta você fazer um plano para o desenvolvimento ferroviário se você não tem o dinheiro para fazer os investimentos. Pelo menos uma parte deles. E com isso, nós vamos reverter para o desenvolvimento ferroviário. Ministro, agora chegou numa hora que eu adoro, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais na política, nas articulações, nos bastidores. Como que você avalia o papel do MDB na atual conjuntura política? O MDB tem trabalhado para emplacar o vice na próxima eleição presidencial e o senhor é um dos pré-candidatos? Não, eu não sou pré-candidato. Eu acho que o MDB ele é um partido muito importante para o governo do presidente Lula, porque ele amplia a frente ampla que elegeu o presidente Lula.
presidente Lula ele foi eleito porque ele tem um prestígio pessoal muito grande junto ao povo brasileiro e porque ele fez um discurso competente no momento em que a própria democracia estava sob ataque no país. E ele fez um discurso do fortalecimento da democracia, da constituição de uma frente ampla, de um governo mais generoso, mais sereno, que estabilizasse as instituições para o Brasil voltar a crescer com tranquilidade, ocupar o seu espaço no cenário internacional. E nesse ínterim, o MDB é um partido importante. Por quê? Porque essa é a cara do MDB. O MDB foi o partido da redemocratização do país. O MDB tem quadros experientes, tanto no Senado Federal, quanto na Câmara, quanto em governos estaduais. Eu tive a oportunidade, Tainá, de ser 2 vezes prefeito, depois fui deputado federal. Fui 2 vezes governador do estado de Alagoas e na última eleição fui eleito senador. Eu tenho uma trajetória e o MDB tem vários quadros que têm uma trajetória importante na defesa da democracia, na construção de gestões eficientes. Agora, primeiro nós vamos ver se o presidente Lula será candidato à reeleição. Eu defendo que seja. E em sendo o presidente Lula candidato à reeleição, eu defendo que o PMDB apoie. Só depois disso é que nós vamos discutir outras questões, porque, obviamente, o Brasil vive tantos problemas no curto prazo, como os que nós temos visto aí ao longo dos últimos dias, que a gente tem que tratá-los antes desses outros. Cada coisa no seu tempo, né, ministro? Exatamente, cada coisa no seu tempo. Ministro, vou dar uma pausa rápida aqui na nossa conversa, eu vou precisar chamar um intervalo. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente conversa mais com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje está o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, já quero voltar continuando com aquela pauta da política e eu sei que está longe ainda para a gente bancar alguma coisa, mas o senhor tem 2030 na mira, você pretende se candidatar a presidente, é um projeto político e aí eu aproveito também para falar já das próximas eleições municipais, porque em 2020 o MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos, mas teve uma redução se comparado a 2016 e eleições anteriores, quando a sigla conquistou mais de 1.000 prefeituras em pelo menos 4 eleições consecutivas. Quantos prefeitos o seu partido pretende eleger nessas próximas eleições? Então, são 2 perguntas que eu quero que o senhor responda. O MDB ele deseja eleger o maior número de prefeitos. O MDB, ele, historicamente, tem uma proximidade muito grande com o municipalismo, com a política municipal. E com relação às eleições de 26 e de 30, eu acho que em 26 o MDB deve apoiar o presidente Lula em sendo o presidente Lula candidato à reeleição. E em 30, eu acho que o MDB deve apresentar um candidato à presidência da República. Já apresentamos a Simone nessa última eleição, fez uma campanha muito bonita, defendendo teses muito importantes, mas era um ambiente de polarização muito duro. Foi a primeira vez que um presidente da República no Brasil perdeu a reeleição. E o presidente Lula, no outro campo, também tinha uma potência eleitoral muito forte, o que não permitiu que o partido tivesse uma grande quantidade de votos, mas permitiu que o partido se colocasse no debate, participasse do segundo turno. E a Simone Tebet hoje é a nossa ministra do Planejamento e vem fazendo um excelente trabalho e conta com a simpatia do partido. Em 30, eu acho que outros quadros, além dela própria, vão percorrer caminhos. E o senhor seria um desses nomes? Eu acho que na nova geração do partido eu tenho uma trajetória considerável, porque eu já exerci vários cargos. Eu já fui 2 vezes prefeito, como disse antes, fui 2 vezes governador e agora estou no Senado Federal. No momento, fui eleito para o Senado e fui convidado pelo presidente para vir para o Ministério dos Transportes. Posso voltar ao Senado ou posso continuar no Ministério dos Transportes, mas acredito que dentro dos quadros do PMDB eu tenho uma trajetória representativa. Entretanto, daqui para lá, nós teremos muitos movimentos e o importante é que um partido da dimensão do PMDB, do MDB, que tem tanta tradição, tenha a condição de fazer um debate com o Brasil acerca de quais são as melhores condições para o país avançar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ministro, só um número. Quantos prefeitos o MDB pretende fazer nessas próximas eleições esse ano? Perto de 1.000, né? 800 a 1.000, por aí. Então, aumentar a cifra, a quantidade. Aumentar a cifra, aumentar a quantidade.
Voltando agora a falar um pouco sobre a sua pasta, ministra, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa. Uma logística eficiente, claro, é essencial para aumentar a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. Como que o Ministério dos Transportes tem trabalhado para aprimorar a logística nacional e tornar o Brasil mais competitivo no comércio exterior? Tem trabalhado utilizando as melhores práticas internacionais, com um volume maior de investimentos para estar à altura dos desafios da nossa economia. Nós somos o maior exportador de grãos do mundo, o segundo maior exportador de alimento, só atrás dos Estados Unidos. A gente só faz isso, Tainá, porque a nossa infraestrutura é boa. Às vezes a gente reclama do nosso país, o brasileiro de vez em quando reclama, mas é óbvio que a gente não teria condição de ser o maior exportador de grãos do mundo se a gente não tivesse uma infraestrutura portuária, aeroportuária, rodoviária e ferroviária adequada. Tudo pode melhorar. Por exemplo, a gente precisa ampliar a participação de ferrovias no na nossa matriz de exportação, para reduzir o volume de tráfego das estradas, aumentar a segurança para as pessoas. Mas o Brasil, agora, ele já ocupa um papel de destaque e com esses investimentos fortalecidos pelo presidente, vamos ocupar mais. No ano passado, nós fomos o segundo destino do mundo em recepção de investimento internacional. Isso já demonstra que a gente tem competitividade logística, porque senão o mundo não faria aqui o investimento para escoar a produção. Por exemplo, montadoras de automóveis, investimentos no agro, investimentos em biotecnologia, em exploração de petróleo, em gás, em geração de energia limpa. O Brasil é referência em todas essas áreas. Ministro, excelente o nosso bate-papo. Infelizmente, o relógio corre, chegamos ao final da nossa conversa. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Ministro, muito obrigada pela sua presença aqui no JR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer enorme te receber. Obrigado. E obrigada, claro, a você também pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.